Olá pessoal, eu sou a Esther Justo e quero hoje compartilhar com vocês a história da mulher cananeia. Uma mulher que precisou ir aonde Jesus estava e fazer a ele um pedido, implorando para que Jesus a atendesse. Nós vemos nessa história que Jesus trata essa mulher com dureza, o que é um pouco diferente da forma de Jesus tratar as pessoas que precisavam dele. Mas através desse tratamento duro, nós podemos entender que essa mulher, ela precisava aprender uma lição de humildade. Não sabemos se ela tinha uma posição importante, não sabemos se ela era autoridade, não sabemos detalhes sobre a origem dessa mulher, se ela tinha um cargo importante naquele lugar, se ela era uma pessoa importante daquele lugar, mas nós entendemos que ela precisava aprender naquele dia a ser humilde, a se humilhar na presença do Senhor, para que ele pudesse atender ao pedido daquela mulher. E o mais importante naquele momento para ela não foi nem receber o milagre, mas a lição de humildade que Jesus ensinou para aquela mulher naquele dia. Vamos ao texto. Mateus capítulo 15, versículo 21. Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para as regiões de Tiro e Sidom. E essa mulher cananeia, ela morava ali naquela região das cidades. Diz que a mulher foi atrás de Jesus e atrás de seus discípulos, gritando, suplicando que Jesus tivesse misericórdia dela, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. A princípio, no primeiro momento, Jesus não deu nenhuma resposta àquela mulher. Jesus ficou em silêncio. E os seus discípulos então falaram para ele, insistiram com Jesus para que Jesus mandasse essa mulher ir embora, porque ela estava gritando atrás deles. E então, depois que os discípulos insistem com Jesus, ele diz à mulher, ele dará a ela uma resposta, porém uma resposta dura. Ele diz a ela que ele foi enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. É uma resposta que nós não vemos Jesus dar essa resposta frequentemente. É um caso remoto, na verdade, esse aqui. Jesus geralmente diz que veio para ajudar aqueles que necessitam, que Jesus veio para aqueles que são doentes, mas aqui Jesus diz a essa mulher que ele veio somente para ajudar as ovelhas perdidas de Israel. Podemos entender que essa mulher poderia, porventura, ter um certo preconceito, a Bíblia não diz, mas nós podemos compreender que ela pudesse ter talvez uma visão equivocada a respeito dos israelitas, por ela ser cananeia. Virá aprender que ela não precisa se sentir inferior, pois Jesus atende o pedido também daqueles que não são israelitas. Mas ela precisa se humilhar na presença do Senhor, ela precisa aprender uma lição de humildade. Aí a mulher se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele e implora mais uma vez: Senhor, ajude-me. Então, ao invés dela sair zangada ou orgulhosa, ao invés dela manter o seu orgulho, talvez de pessoa importante, talvez por não ser israelita, ao invés dela manter o seu orgulho, ela chega diante dele, se ajoelha e implora que ele a ajude. Mas Jesus novamente dá a ela uma resposta que poderíamos considerar humilhante, mas aqui ela precisa se humilhar e aprender a se humilhar na presença dele. Jesus diz a ela: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Ela nos ensina uma lição de humildade, onde nós vemos que não podemos ser orgulhosos diante do nosso Senhor e nem nos considerarmos melhores ou maiores do que nós somos, mas precisamos compreender a nossa posição de servos, de humildes diante do nosso Senhor. Ela diz: Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, ela alcança o favor do Senhor. O Senhor diz a ela: mulher, sua fé é grande. Então, essa mulher aprende esta lição de humildade diante do Senhor. Se porventura ela tinha algum orgulho, se porventura ela tinha uma posição, era uma autoridade, algo assim, naquele momento ela precisou despir de qualquer ideia, de qualquer preconceito, de qualquer orgulho e se humilhar diante do Senhor. E a Bíblia diz que no mesmo instante a filha dela foi curada. Então, esta mulher aprendeu esta lição. Se eu tenho uma posição, se eu tenho um preconceito, preciso abrir mão de tudo isso e entender que na presença do Senhor eu sou uma serva do Senhor, eu sou um servo do Senhor.
e me humilhar diante dele, nos humilharmos diante do Senhor, para que ele nos exalte em seu devido tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.